Olá, galera, tudo bem? Aqui é o professor Bruno e hoje nós continuaremos os estudos da lei que organiza a Defensoria Pública no Estado do Rio de Janeiro, a Lei Complementar número 6 de 77. Hoje nós vamos falar só de um artigo, o artigo 7º, que é muito importante porque ele vai trazer para nós informações sobre a chefia da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, claro que atingindo o estado do Rio de Janeiro, não é? Bem, não se esqueçam que lá no nosso site eleitoralcombruno.com.br está disponível o nosso curso de questões sobre legislação institucional. Tá bem baratinho e é uma forma de você revisar para a prova. Bom, quem é que exerce a chefia da Defensoria Pública? A chefia ela será exercida por um defensor público geral, só que é um defensor público geral do Estado. Esse defensor público geral do Estado, ele será escolhido dentre integrantes da classe final e da classe intermediária da carreira. Então, coloque aí, classe final e também classe intermediária da carreira. O examinador vai querer brincar com você colocando que é possível dentre classe inicial. Não. Maiores de 35 anos e com mais de 3 anos de carreira. Mais de 3 anos de carreira. Eles serão indicados em lista tríplice, mandato de 4 anos. E o interessante é que esse mandato será de 4 anos e vai coincidir com o mandato do governador do estado, tá? Então, esse defensor público geral do estado, ele será escolhido dentre integrantes da classe final e intermediária da carreira, tem que ser maior de 35 anos, mais de 35 anos de idade, mais de 3 anos de carreira, indicados em lista tríplice com mandato de 4 anos, coincidente com o mandato do governador do estado. A lista do que nós comentamos, né, a lista tríplice, ela será composta em eleição a ser realizada na primeira quinzena de novembro do último ano do mandato do governador do estado, mediante voto direto, unipessoal, obrigatório e secreto, de todos os membros da Defensoria Pública, considerando-se classificado para integrá-la os 3 concorrentes que obtiverem a maior votação. Então, todos os integrantes da Defensoria votam, todos os membros da Defensoria Pública votam. Esse voto é direto, unipessoal, então cada um vota em uma pessoa só, diferente, por exemplo, no Ministério Público que é pluripessoal. Obrigatório e secreto, todo mundo tem que votar. Ok? E no último ano do mandato do governador, na primeira quinzena de novembro, ocorre então a formação desta lista tríplice. Se houver empate, será considerado classificado para integrar a lista o candidato mais antigo na carreira, e se o empate permanece, aí nós vamos para o mais idoso. Então, o parágrafo 2º do artigo 7º resolve as questões de empate. O defensor público geral do estado, ele será nomeado em até 5 dias contados da posse do governador. Ocorreu a posse, em até 5 dias ocorrerá a nomeação do defensor público geral do estado, tá? Vagando-se no curso do quadriênio, ou seja, dos 4 anos, o cargo de defensor público, então durante o mandato dos 4 anos, vagou-se ali o cargo de defensor público geral do estado, proceder-se-á dentro de 30 dias uma nova eleição para elaboração de lista tríplice, salvo se a vacância ocorrer a menos de 6 meses do final do mandato, caso em que deverá ser nomeado pelo governador do estado o primeiro subdefensor público geral do estado, o segundo subdefensor público geral do estado, ou corregedor geral da Defensoria Pública, obedecida esta ordem para complementação do mandato. Então, em regra, vagou-se ali
o cargo de defensor público-geral do Estado, em regra vai ter uma nova eleição dentro do prazo de 30 dias. Mas se essa vacância ocorrer nos últimos 6 meses do mandato do governador, aí quem escolhe é o próprio governador, quem nomeia é o próprio governador, seguindo essa ordem. Primeiro o subdefensor, depois o segundo subdefensor e, por fim, o corregedor-geral da Defensoria Pública nessa ordem, claro que se houver algum impedimento dos anteriores, né? O Conselho Superior da Defensoria Pública estabelecerá normas regulamentando o processo eleitoral para a elaboração da lista tríplice. Então, tudo isso que nós falamos sobre lista tríplice, quem estabelece normas para a regulamentação disso é o Conselho Superior da Defensoria Pública. O Defensor Público-Geral do Estado, assegurada a ampla defesa, ele poderá ser destituído pelo voto da maioria absoluta da Assembleia Legislativa, em caso de abuso de poder, conduta incompatível ou grave omissão nos deveres do cargo. E mediante. Então, posso destituir o Defensor Público-Geral do Estado? É possível. Maioria absoluta nesses casos da Assembleia, abuso de poder, conduta incompatível e grave omissão nos deveres do seu cargo. E mediante representação de 1/5 dos deputados estaduais. Isso aqui vai cair em prova, certeza. Representação do governador do estado e 2/3 dos membros em atividade da Defensoria Pública. Então, olha o tanto de formas que a Lei Complementar 6 de 77 estabelece para destituir o Defensor Público-Geral do Estado. Maioria absoluta da Assembleia. Nesses casos aqui, abuso de poder, conduta incompatível, grave omissão. E nessas outras 3 condições, de outras formas. 1/5 dos deputados estaduais, representação do governador do estado e representação de 2/3 dos membros em atividade na Defensoria Pública. Pode cair um peguinho aqui se a banca for muito maléfica, não é? Ok? Então gravem esse parágrafo 6º do artigo 7º. Fechamos esse artigo 7º. Próximo artigo nós trabalharemos com algumas competências, então não perca, tá bom? Curta o vídeo, incentive aqui o professor a produzir ainda mais vídeos gratuitos para vocês e até a próxima. Tchau, tchau!